Está começando mais um Café com Letras. E aqui na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa da nossa Câmara Municipal de Caxias do Sul, temos a professora historiadora Luísa Iotti e o Jorge Luiz Andreassa, ele que é presidente da Associação dos Moradores do Distrito Santa Lúcia do Piaí. Essa dupla que nos brinda com a sua presença hoje vem aqui para tratar do livro Retratos Santa Lúcia do Piaí Paisagens, a obra que a professora Luísa Iotti organizou junto com a sua colega também historiadora, Eliana Rella. E aqui vamos poder tratar de um pouco da história desse distrito tão importante para o nosso município. Tudo bem, professora? Tudo bem, Jorge? É um prazer tê-los conosco. O prazer é todo nosso em estar aqui presente e poder falar um pouco do nosso trabalho que a gente desenvolveu sobre a história de Santa Lúcia. O prazer é nosso também. Muito obrigado pelo convite de vir aqui. À disposição. Olha só, além do livro, nós temos houve uma sessão de autógrafos nos últimos dias aqui na Câmara, e o Jorge, em parceria, se eu não estou enganado, com outros membros da parte artística da UX, organizaram uma exposição que está disponível à visitação do público aqui ao longo dos dias no Espaço Cultural Mário Croza da Câmara, pegando as paisagens. E aí eu queria, como se diz, começar do começo. De onde surgiu essa ideia, então, de retratar em livro e contar a história de Santa Lúcia a partir das suas paisagens? Que para o caxiense é muito caro esse perfil, porque mesmo aqueles que não moram mais no interior fazem questão de cultivar e sempre que possível retornar. De onde, então, surgiu essa proposta de, vamos organizar um livro mostrando as paisagens e, a partir delas, contando a história do distrito de Santa Lúcia do Piaí? Bom, fazendo um resgate no ano de 2009, quando a gente fundou a associação lá em Santa Lúcia, que uma ideia de fazer a associação atuar além das funções tradicionais da associação era trabalhar com arte, cultura e turismo. Então, isso foi um foco importante desde aquela época, que a gente buscou parcerias com a universidade, através do Campus 8, a gente buscou parcerias aqui com o poder público e também com a universidade. Nesse meio tempo, surgiu a ideia de contar a história através de um livro. E a gente fez o contato, inicialmente com a professora Luísa, porque a gente tinha um conhecimento prévio que ela atuava nessa área. Aí surgiu a ideia, a gente propôs um projeto no Ministério da Cultura. Ele foi aprovado, a gente contatou principalmente a professora Luísa, que capitaneou todo esse processo, junto com a professora Eliana e o Aldo, e a partir daí a gente propôs essa ideia de contar a história de um livro e fazer uma exposição fotográfica, que é em conjunto com o livro, que faz parte do nosso projeto de preservação cultural lá em Santa Lúcia do Piaí, que é uma ideia nossa de resgate através do livro, através de ações, através de fotos, de manter vivo aquilo que era a nossa história. Porque a gente tinha um diagnóstico lá em Santa Lúcia que a cultura estava se perdendo, as pessoas estavam falecendo por uma questão de idade, e então algumas coisas do começo do século passado já estavam se perdendo. Então a gente quis fazer isso para retratar. A gente teve a felicidade de contar com uma equipe competente, que é do Instituto de Memória e Cultura, e eu acho que o livro foi muito bom, e foi o lançamento que teve aqui na última quinta-feira. Muita gente prestigiou aqui, a Câmara estava lotada, o auditório lotado. Acho que foi uma grande sacada nossa, né, Luísa, de fazer isso, e eu acho sim, vocês estão de parabéns por ter feito. Acho que a gente acertou em ter vocês como parceiros, né? Professora Luísa, eu queria pegar já no gancho que o Jorge nos deixa, que é a dificuldade quando as próprias pessoas da região começam a perceber a memória se diluindo. Porque, claro, no interior a gente pensa sempre aquelas histórias do avô e do pai que vai contando para as próximas gerações. Só que, na medida em que muitas pessoas saem do interior, essa história oral também se dilui. E aí, como funciona a senhora como historiadora resgatar esse cultivo da memória? Foi tranquilo? Vocês encontraram muitas imagens, muitos registros? Ou o cotejo teve que ser maior do que se esperava? Como funciona, então, retratar no documento aquilo que está só na parte oral e muitas vezes se diluindo? Olha, nós temos uma equipe
no Instituto Memória Histórica e Cultural da UX, que é uma equipe muito que trabalha muito junto, que pega junto, né? Então nós temos, por exemplo, um fotógrafo maravilhoso, que é o Aldo Toniaso, que fez todo o registro fotográfico da região. Então, o nosso livro ele tem uma parte que é da história, do registro da história, e tem uma parte que é toda ela do registro fotográfico. Então, o Aldo ficou praticamente um ano, né, registrando as paisagens de Santa Lúcia nos seus diversos períodos, então, no verão, na primavera, no inverno, para que a gente pudesse ter esse retrato de Santa Lúcia, o retrato dessas paisagens. E nós temos, então, três outras pessoas que se dedicaram ao registro das entrevistas. Nós tivemos a ajuda da Escola de Santa Lúcia. Então, nós encaminhamos bilhetes através dos alunos, dizendo que nós estaríamos na comunidade e que nós estávamos recolhendo, né, depoimentos de pessoas e de quem tivesse interesse de contar essa história. Então, a escola, através da sua diretora, Neiva Andreassa, foi muito importante porque a gente teve esse retorno, né? Então, muitas pessoas tinham interesse de contar a sua história, sim, de nos chamar e dizer, olha, eu tenho o que contar, eu tenho fotos, né? Eu tenho orgulho de pertencer a Santa Lúcia, eu quero contar parte dessa história. Então, nós fizemos várias incursões a Santa Lúcia, nós participamos de festas em Santa Lúcia, nós participamos de missas em Santa Lúcia. A gente viveu um pouquinho da vida de Santa Lúcia para poder registrar isso. No decorrer da produção aqui, da transmissão, a nossa equipe vai mostrando as imagens dos livros. Eu pego uma aqui que me pareceu muito interessante, que é a questão bem rudimentar, ó. Uma explicação aqui de como é que funciona a trança de palha de milho. É aqui uma mão envelhecida de uma senhora aqui promovendo aquela costura, e aqui um produto acabado, uma sacola de palha. Nós temos imagens da igreja, nós temos imagens de meninos aqui, um tanto rudimentar aqui, mexendo dentro de um galpão, cavalo. Quer dizer, que facetas vocês descobriram de diferente? Porque assim, ó, nós temos aqui vereadores que representam o interior, é inevitável, nós estamos num programa de literatura, mas eu confesso para vocês que nas coberturas das sessões ordinárias, por exemplo, o vereador Arlindo Bandeira, que é identificado especificamente com Santa Lúcia do Piauí. Depois temos o vereador Raimundo Bampi, que também atua nessa área do interior. Santa Lúcia sempre vem para a Câmara com um grande potencial econômico, sobretudo na área de hortifruti e granjeiro. Isso é repetido largamente. Então, quando se ouve falar em Santa Lúcia, a gente tem aquela imagem já direta de uma grande produção de hortaliças, de alface, enfim, toda essa área de frutas e hortaliças que se envolve a produção do nosso estado. E aí, claro, os eventos, as festas de colônia, a igreja, que é sempre muito significativa, mas que outros fatores vocês enxergam ali que geralmente as pessoas não costumam comentar muito? Bom, nós conseguimos enxergar ali em Santa Lúcia eventos, assim, ritos de passagem. A gente se fixou em ritos de passagem. Como é que eram os casamentos? Como é que era a questão da educação em Santa Lúcia, né? Antigamente? Como é que as pessoas iam para a escola? Então, a gente tem depoimentos de pessoas que diziam assim, bom, mas eu não podia ir para a escola todos os dias. Nós éramos em 5 filhos. Então, meu pai propunha, cada dia vai um para a escola.
né? E aí o professor dizia, não pode ser assim, assim vocês não vão aprender. Então, as dificuldades disso. Outra coisa era em relação ao trabalho. Recolhia o milho, recolhia o trigo, mas o moinho ficava longe. Então, eles tinham que levar esse trigo, esse milho de mula até o moinho. Às vezes chegava no moinho, já tinha uma série de pessoas na frente esperando para a moagem. Então, como é que fazia? Tinha que ficar na fila esperando. Às vezes eram crianças que iam, em nome da família, levar esse produto para a moagem. E ficava lá esperando. Enquanto eles esperavam, eles conversavam com os vizinhos. Era um momento de troca, de conversa, né? Então, isso para nós é bem interessante. Uma outra coisa que distingue Santa Lúcia dos outros lugares é a questão de lá ter existido os monges camaldulenses, né? Que é uma ordem religiosa que veio e se estabeleceu em Santa Lúcia e deu a Santa Lúcia características diferentes das outras regiões do Nordeste do Rio Grande do Sul. Então, Santa Lúcia tem um potencial, tem uma história que ela é rica e que ela é diferente das outras e, por isso, ela é muito apaixonante. Santa Lúcia fica numa região entre a colonização alemã e a colonização italiana. Então, ela tem características das duas colonizações. Então, esse trabalho que a gente fez, que durou 1 ano, né, e que tem a contribuição não só minha, da Eliana, do Aldo, mas tem também da Cristiane Sebendamo, do Anthony Belkstessari, da Sandra Barella, da Meg Dalbó, não quero esquecer o nome de ninguém, Desses do nomes... Valdir dos Santos, que são pessoas que contribuíram com o resultado desse trabalho, né? Um trabalho assim que nós tentamos mostrar como Santa Lúcia é único aqui na nossa região. Né? Santa Lúcia tem características que a diferencia das outras comunidades da região. É um ponto que vocês tocam, quer dizer, há muito mais a se aproveitar de Santa Lúcia do que necessariamente só o potencial econômico, né? E aí entra um outro fator que eu lembro que muitas vezes já foi levantado, o porquê de não se aproveitar melhor Santa Lúcia do ponto de vista turístico, na medida que vocês exploram algumas paisagens. Se eu não estou enganado, próximo ali tem a chamada localidade Água Azul, né? Que é também as pessoas, muitos caxienses desconhecem, e os que já foram lá dizem que é de um encantamento impressionante as imagens e a paisagem que a pessoa depara ali e fica encantado. Como é que tem sido essa situação também, Jorge, tu que participa do movimento comunitário ali? Existe um pensamento de tentar sensibilizar maior o poder público com relação ao turismo em Santa Lúcia? Existe, sim. A gente começou no ano de 2009. Se você pode analisar, na época que eu trabalhei aqui na Câmara, tem um projeto de lei da criação dos roteiros turísticos de Santa Lúcia do Piauí. Por isso que eu te provoquei citando isso. Para que as pessoas saibam, o Jorge foi assessor político aqui da Câmara do ex-vereador Giovanni Maria. Então tem todo esse trabalho já feito, a universidade fez todo um levantamento pronto lá, a equipe do Campus 8, então existe todo um estudo, porque Santa Lúcia fica numa região entre Gramado e Caxias do Sul. Então é uma região estratégica e a ponto de ser explorada. Água Azul, especificamente, só para ter uma ideia, quem não conhece, o nosso maior colégio de Caxias do Sul leva o nome do padre Cristóvão de Mendonça, que ele foi, segundo a reza o estudo, que ele foi trucidado lá na região próxima a Água Azul, né? E na década de 40 foi feita a fonte, lá hoje é um lugar que muita gente vem, todos os dias vem gente lá visitar a fonte. Tem um parque que foi revitalizado, a gente começou a fazer um processo de revitalização lá há 2 anos, já dá para atender as pessoas ir lá. O acesso é gratuito, né? Mas o que emperra a questão turística em Caxias, eu tenho uma opinião pessoal, que é a falta de visão sobre o turismo. É acreditar. Turismo precisa de investimento e precisa acreditar nisso. Então, e Caxias tem um perfil que a gente queira ou quer não, voltada para a indústria.
ela é uma cidade de indústria e do comércio. Então, nós do interior temos dificuldade de avançarmos nesse ponto. Por isso que esse trabalho de turismo, ele está junto. O turismo, a cultura e a arte, a gente está num trabalho. Só para dizer mais uma ideia, a gente entrou também com um projeto no MINC, no Ministério da Cultura, que é de criar um centro cultural regional, que na verdade a gente fazer um projeto que vai abrigar a questão da exposição fotográfica, todo um espaço onde a gente possa divulgar e preservar a cultura. Porque a gente tem que primeiro acreditar, depois ir atrás. E também é um fato, a questão do turismo, uma alternativa para a agricultura. Santa Lúcia do Piauí é extremamente agrícola hoje. O grande potencial econômico é agrícola. Então, o turismo é uma alternativa viável para a questão econômica e também da qualidade de vida, porque se você vai fazer uma pesquisa em todo lugar onde pratica esse turismo, tem uma qualidade de vida boa. Então, é uma coisa que dava para a gente avançar mais nisso, né? A gente espera que a Prefeitura, nos próximos anos, atente para isso e que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Professora Iotti, que outras curiosidades a senhora gostaria de acrescentar? Porque nós estamos nos caminhando próximo ao final do programa, mas eu já pego aqui, eu acho muito legal quando temos uns livros, sobretudo nesse tom documental e com fotos, e folheando ao longo da entrevista. Aqui já temos os ritos de passagem que a senhora mencionou anteriormente. Casamento, foto de um casal aqui, depois um grupo postado para uma foto. Vários relatos aqui das comunidades, como é que cada um sabia quando tinha... Por exemplo, esse caso aqui, Rômulo contou que sabiam quando tinha casamento pelo estrondo dos rojões, que os cesteiros costumavam acender para anunciar a união e o surgimento de uma nova família. Depois vem mais detalhes. Aqui é a primeira Eucaristia, que para as comunidades é muito simbólico, isso até na capital, as pessoas valorizam bastante. Ou na cidade grande, mas no interior ainda é mais simbólico, o menino e a menininha com um véuzinho e tal, a primeira Eucaristia. Aqui já temos a foto mais contemporânea desse processo. Há também esse simbólico daquilo que era, daquilo que ficou, mas que não, na verdade não há tanta diferença, como nós podemos ver aqui. A única diferença é que uma foto é em preto e branco, outra está em colorida, quer dizer, a tradição continua, né? Continua. Nós temos também em Santa Lúcia do Piauí a questão do milagre da Bárbara Max, né? Que se comemora todo ano. Ela teria salvo um menino de queimaduras que ele teria sofrido e ele teria sido desenganado pelos médicos, né? E hoje esse menino está com 70 e poucos anos. Ele até deu uma entrevista. Ele até deu uma entrevista para o nosso livro e ele vem todos os anos a Santa Lúcia. Então, ela está em processo de canonização. Ela faz parte das irmãs aqui do Colégio Madre Milda. Nós temos também entrevista da Madre Superiora dessa congregação. E é bem interessante porque o que a gente puxou foram as características que diferenciam Santa Lúcia dos outros locais. E a gente encontrou muitas, como os outros distritos devem ter também. Claro. O que a gente agradece e saúda é essa iniciativa da AMOD de Santa Lúcia, porque eles entraram através da Lei de Incentivo à Cultura, buscaram patrocínio, acreditaram na equipe do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, e a gente agradece, acima de tudo, à população de Santa Lúcia, porque eles abriram as portas das casas deles, nos receberam. A gente chegou lá com um fotógrafo, com um gravador. Quer dizer, de repente, se tu vai fazer isso em Caxias, as pessoas desconfiam. Meu Deus, o que essas pessoas querem fotografar a minha casa? O que essas pessoas querem me entrevistar? E em Santa Lúcia, a receptividade foi maravilhosa. As pessoas abriam a casa. A responsável pela capela ia lá, buscava a chave, abria tudo, nos deixava à vontade. Quer dizer, o pessoal quis que a gente escrevesse a história. Não é uma história completa,
A gente não pretendeu escrever toda a história de Santa Lúcia, isso nem teria como, mas a gente fez um registro de uma parte da história, sempre pensando o que Santa Lúcia do Piauí tem de diferente dos outros locais. E eu acho que nisso a gente teve sucesso. Eu quero agradecer a nosso bate-papo. Acredito que é uma bela provocação para quem é do interior ou para quem já está na cidade, não tem voltado, para que retorne. E quando a senhora cita o tom hospitaleiro e a forma afável que as pessoas receberam vocês, vem muito também do interior, né? Que era vocês chegarem e se sentirem em casa, enfim, aqueles grandes... Eu fico imaginando já a comida, né? Chegar lá naquela área rural, numa propriedade ali, aquela mesa enorme, com café colonial, enfim. Fica um espaço para que vocês toquem num ponto que nós não tenhamos abordado até aqui. E fica a dica, acho que vale a pena as pessoas lerem, sobretudo aqueles que já estão um pouco distantes desse mundo do interior. É sempre legal retornar a esses ambientes, é um aprendizado. E também uma provocação, como nós já conversamos, para o poder público explorar mais os potenciais turísticos, não só de Santa Lúcia, mas de outras localidades do nosso interior caxiense. Bom, fica o nosso convite que o pessoal leia o livro, né? Aprecie as imagens do livro. O livro vai estar disponível na AMOD, na Associação de Santa Lúcia, né? E fica também a provocação que outras AMODs nos procurem para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, que outros presidentes, outras diretorias de AMOD tenham essa visão que o Jorge teve, e dizer que a equipe do Instituto Memória Histórica e Cultural está à disposição para a realização de trabalhos como esse. Esse é o papel da universidade, né? O de produzir conhecimento e torná-lo acessível à comunidade. E agradecer imensamente a confiança em nós depositado, agradecer o espaço que nos foi dado, Fábio. Acho que é sempre bom esse diálogo com a Câmara de Vereadores. Agradecer à Câmara de Vereadores o espaço que nos foi dado para o lançamento do livro, para a exposição de fotos, né? O nosso evento foi um sucesso, graças ao apoio da Câmara de Vereadores. Agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, né, pela recepção e pela acolhida que ele nos deu. E dizer que estamos sempre à disposição da Câmara de Vereadores. Vamos deixar uns exemplares aqui para a sala de leitura. Isso é muito legal. Muito legal. Que ficou muito boa. A gente dá os parabéns ao Gustavo Toigo pela iniciativa. Eu acho que Caxias precisa de espaços assim. E convidar o pessoal a visitar Santa Lúcia do Piauí e ver que espaço maravilhoso que tem lá em Santa Lúcia. É um passeio de um final de semana bem interessante. Jorge. Bom, eu queria primeiramente, eu tenho que agradecer aqui nesse espaço, primeiramente pelo espaço cedido pela Câmara de Vereadores de Caxias, que é sempre bom aqui. Muito obrigado em nome da comunidade de Santa Lúcia. Quero agradecer também aos patrocinadores, que também é sempre importante a gente dizer que fazer uma obra dessa precisa que alguém acredite. E a gente teve a grata sensação de que o pessoal de Santa Lúcia, que hoje vive em Caxias, nos apoiou, que é da empresa Marco Polo, aqui da cidade, a empresa Cadence e a Sulgás. Foram três empresas que foram responsáveis financeiramente por esse livro. Então, muito obrigado. Eu queria também falar, que a gente não tocou no assunto, que a gente vai doar 500 livros para as escolas públicas de Caxias. Tá? Então, as escolas estaduais e as municipais vão ter 500 livros gratuitamente, porque é uma ideia nossa, que é de socializar, né, Luiz? A educação, ter os livros em casa, a gente tem que dar acesso às pessoas que queiram, também é importante um papel nosso, né? E deixar o convite, quem quiser vir a Santa Lúcia, é um lugar do interior com características bem do interior, que a nossa hospitalidade vem da nossa necessidade de sermos solidários, que foi a construção da nossa identidade, e que nós estamos lá de portas abertas, é um lugar pacato e tranquilo, que
todos sejam bem-vindos lá, a gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado novamente. Eu também agradeço, reitero o agradecimento pelo nosso belo bate-papo que tivemos aqui, agradecendo também em nome da Casa de Leitura, aos exemplares doados, que é sempre interessante. Em última análise, temos aqui uma contribuição à própria história de Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, então. Conversamos, então, com a professora e historiadora Luísa Iotti e o presidente da Associação dos Moradores do Distrito de Santa Lúcia do Piauí, Jorge Andreassa. Eles que nos brindaram aqui com o livro Retrato Santa Lúcia do Piauí Paisagens. Fica essa dica de leitura, então, e nós retornaremos com novos entrevistados. Obrigado pela audiência, continue acompanhando nossa programação e até o nosso próximo encontro.